Como eu faço para acessar a minha mediunidade? Ou por que eu não capto nada? Ou talvez, para que serve a mediunidade e como ela pode impactar minha vida? Oi, gente, essas são algumas perguntas que eu recebo sendo terapeuta sistêmica e multidimensional, trazendo a abordagem multissistêmica que une essas duas perspectivas da vida. Eu sou a Lu Fernandes, tudo bem, gente? Bem-vindos ao canal. Canal novo, gente, então vou pedir a contribuição de vocês seguindo aqui, curtindo esse vídeo, deixando seu comentário. Vamos conversar, eu quero trocar ideia com vocês, quero saber o que vocês estão pensando, sentindo e fazendo aí no processo de despertar de vocês, principalmente com uma consciência de quinta dimensão. Então hoje eu vou falar de mediunidade na quinta dimensão. Esse foi um tema que o pessoal lá do meu grupo do WhatsApp pediu e eu faço questão de trazer. Quero agradecer todos que pediram e participaram de alguma forma. E a ideia é essa, a gente viver em comunidade para que a gente possa transformar a nossa vida, acessar o poder mesmo da consciência de quinta dimensão, mas também fazer isso para o coletivo, porque quinta dimensão é sobre isso, não é só sobre a gente não. Então, como sempre, eu trago a minha colinha aqui, porque eu não quero deixar passar nada, eu quero que vocês recebam todas as informações que eu pude compilar com a minha experiência, os meus estudos, as minhas práticas, mas também recebendo a canalização, recebendo as instruções da mentoria espiritual que me guia e que com certeza está observando você que está aí me ouvindo. Então vamos lá, gente. Eu vou começar falando primeiro o básico, né? O que é a mediunidade? A mediunidade nada mais é do que a habilidade que todo ser humano tem de manter conexão com outra dimensão, a dimensão básica espiritual, que eu chamo de quarta dimensão. Foi assim que essa mentoria espiritual me ensinou, me mostrou. Quando a gente fala de 3D, existem duas formas, na verdade. Hoje eu não vou aprofundar nas questões dimensionais, né, da multidimensionalidade. Inclusive, se você tiver interesse, deixa aqui um comentário falando, Lu, fala mais das dimensões, explica o que é dimensão e por que tem gente que fala de quinta dimensão e não fala de quarta, o que é a 3D? Coloca aqui que eu vou aprofundar. Mas a ideia hoje aqui é dizer o seguinte, que a gente vive aqui na terceira dimensão da matéria e vivemos também na terceira dimensão da consciência. Porém, existem várias pessoas já estão acessando outras dimensões da consciência mesmo aqui na 3D. A próxima dimensão da consciência é a quarta dimensão, inclusive da matéria, que é o que a gente conhece como mundo espiritual. Então, a mediunidade, ela vem justamente selar essa habilidade aqui nessa dimensão para lembrar a gente, para manter ativado que existe um mundo espiritual. Isso aqui é a última camada. A gente vem de uma origem, né, etérica espiritual. Eu coloquei como exemplo aqui as ondas eletromagnéticas que levam a comunicação através do celular, né? Então, a mediunidade, ela seria esse campo eletromagnético que faz com que a gente continue acessando essa outra dimensão. E aí você vai me falar assim, Lu, mas para que serve, né? Ok, eu entendi o que é a mediunidade, mas explica melhor para que serve. Por que tem gente que acessa coisas? Por que a gente muitas vezes vê espírito aqui? Enfim. A função, na verdade, aprofundando da mediunidade, ela tá ligada a manter ativa a nossa memória de que a gente não é daqui, que a gente não, a vida não é só isso aqui. E isso é em mão dupla, tanto a gente que tá aqui, como quem tá lá, quem ainda não veio para cá, né? E isso tudo eu tô falando no nível mais básico do que é esse intercâmbio entre essas dimensões, tá? Então, imagina que é como se fosse um corpo com alma, né? Então a gente tá aqui na terceira dimensão, é o corpo físico, e a mediunidade, a integração, o intercâmbio com o mundo espiritual é a própria alma, né? Então, se essas realidades se romperem, nenhuma delas se sustenta, percebe? Então, tá tudo conectado. É importante, né, trazer também o exemplo que eu coloquei da onda eletromagnética que conecta a rede
consegue passar as informações, né, as mensagens, as chamadas pelo celular, a questão da função dessa mediunidade, ela seria, por exemplo, a operadora de telefonia. Então, ela vai direcionar toda essa informação para que a gente possa manter ativa essa comunicação, tá? Agora, desculpa, a gente começa a falar, a garganta começa a puxar. Mas por que uma coisa, né, que muita gente me pergunta, acho que é uma das perguntas mais comuns que eu recebo, por que tem gente que tem mediunidade ativada e outras não? Então, lembrando, todos nós que estamos aqui encarnados num corpo de terceira dimensão, temos mediunidade. Ou seja, a mediunidade, na verdade, ela não é uma habilidade individual, ela é uma habilidade inerente ao ser humano, tá? Alguns vão ter mais ativadas essas habilidades, outros não. Por que isso acontece, né? Existem várias situações que ativam a mediunidade, afloram, deixam ela ostensiva no indivíduo. Tem a ver com o resultado das experiências e programações que essa consciência viveu em todas as possibilidades dela. Eu vou falar daqui a pouco sobre multidimensionalidade, mas vamos colocar aqui para ficar fácil nesse começo, se a gente imaginar uma linha temporal, né? Que você pode traduzir aí como a existência, onde vão estar inclusas, né, as vidas passadas, as vidas futuras, o presente. Então, tudo que aquela consciência, aquele espírito, aquela alma viveu, ela vai se moldando e chega nesse ponto onde nessa vida essa habilidade está aberta. E isso não é aleatório, isso não é porque a pessoa é especial, isso não é porque é um dom. Gente, não é, tá? Não é. Da mesma forma que tem pessoas que têm habilidades ativadas, por exemplo, intelectualidade super aguçada, o emocional, né, aquela inteligência emocional, até as questões, né, do físico mesmo, pessoas que têm uma visão apurada, pessoas que conseguem, né, sentir, né, tem a habilidade de sentir os cheiros, né, os perfumes, né, trabalham às vezes com isso, enfim, a habilidade de falar em público, por exemplo, tudo isso seria um exemplo que poderia se replicar a questão da mediunidade. Então, é um resultado de programações e de configurações que a pessoa vivenciou nessa trajetória toda, tá? Então, é importante deixar claro isso. Isso também vai incluir os propósitos que essa pessoa tem aqui, né? Vai incluir também as necessidades evolutivas dela, as linhas temporais, como eu falei, né, que a gente pode traçar só essa linha temporal, mas existem outras, as realidades paralelas, que eu não vou aprofundar. Se você quer saber mais, deixa o comentário aqui. As dimensões que essa pessoa já acessou, que essa consciência já acessou, né, que não é só aqui a 3D, como eu falei, a 4D, existem outras, muitas, infinitas, e tudo isso vai somando no entendimento, no arcabouço daquela pessoa, né? O que a gente poderia chamar aí do registro acástico dela, tá? E também a situação da mônada, tá? Aqui eu não vou também me aprofundar, mas a mônada, ela é a grande... como os mentores que me guiam me explicaram, ela é a composição que forma uma das grandes consciências, né? Então, nós fazemos parte de uma dessas composições. E essas composições, elas também têm ali o processo evolutivo, o propósito, enfim, né? Ok, dito isso, agora a gente vai para o quarto ponto que eu queria falar, que é como que a gente consegue olhar para a mediunidade de uma forma mais expandida. Porque hoje a gente percebe que existem muitas pessoas buscando a mediunidade, e isso é maravilhoso porque nós servimos de ponte para manter tudo isso ativo e vivo, né? E também colocar propósito nisso. Então eu separei aqui algumas diferenças, né? Talvez as principais de como a gente olha para a mediunidade pela visão da terceira dimensão e como a gente olha para a mediunidade através da consciência de quinta dimensão. Então,
Na mediunidade de terceira dimensão, a gente vai buscar o conhecimento do que é mediunidade, dessa integração, de como ela se manifesta através da gente, né? O que que a gente tem? Ah, eu tenho mediunidade de psicofonia, que é o que a gente chama de canalização, né? Eu tenho a mediunidade de escrita, que é a psicografia, enfim, são vários tipos. Tudo isso vem através de um conhecimento que precisa ser feito, né? Então não acho que você que quer buscar mediunidade que você vai ficar sentado esperando acontecer. Não, você precisa estudar. Então, se você tá aqui comigo, se você é desperto, você sabe que estudar, buscar conhecimento é essencial, né? Então, acredito que eu não tô falando com ninguém que quer as coisas prontas, são pessoas que estão interessadas e curiosas, né? Então, a mediunidade de terceira dimensão, além da busca desse conhecimento, ela vai de alguma forma ainda plugar, conectar com os aspectos dogmáticos que a gente encontra, por exemplo, nas religiões e nos caminhos espirituais. Então, ela precisa disso, porque é o tal do religare, né, gente? Religião vem da palavra religare, que significa ligar a gente com o divino, né? Precisa ter uma ponte. Isso eu não tô dizendo que é errado, que é inferior, não é nada disso. Faz parte daquela faixa de consciência, né, que precisa ainda de algumas ferramentas e instrumentos para ajudar a acessar aquela informação. Então, muitas vezes, quando a gente acessa a mediunidade através da terceira dimensão, a gente vai acabar fazendo isso através de grupos religiosos, grupos espirituais, né? Muitas vezes a gente precisa se sentir protegido, a gente precisa sentir parte daquilo, o propósito daquilo muitas vezes está associado a questões ligadas a princípios, né, de religião e motivações espirituais. E isso faz parte e também é assim, tá? Porém, quando a gente traz a mediunidade pela perspectiva da quinta dimensão, a gente vai expandir isso um pouco mais. A gente não sente mais necessidade de atrelar tudo isso a um conhecimento filosófico religioso. A gente percebe que é muito mais do que a quarta dimensão, né, que eu falei para vocês, que é a dimensão do que a gente entende como a dimensão dos espíritos. E a gente percebe também que tudo isso vai ressaltar mais ainda a necessidade do autoconhecimento. Porque a mediunidade, ela está claramente a serviço da multidimensionalidade. A multidimensionalidade do ser e a multidimensionalidade da realidade. Então, nas duas precisa ter um propósito. Porém, é como se a gente abrisse, né? Imagina que a mediunidade de terceira dimensão, ela estaria dentro de um templo, dentro de uma casa espírita, por exemplo, dentro de um terreiro de umbanda. Então, ela tá ali sendo nutrida da forma mais bonita possível dentro daquele grupo, ou às vezes, enfim, com os seus desafios, mas ela precisa estar acolhida dentro daquele lugar ou dentro daquele grupo. A mediunidade de quinta dimensão, ela é expansiva, ela não precisa desse entendimento, percebe? Ela, claro, precisa de conhecimento, porque você precisa saber como ativar, como você conectar, você precisa saber como se proteger, você precisa estar dia a dia alinhado com a sua mentoria espiritual. Você não vai depender de um grupo ou de uma casa, ou, né, uma casa espírita, uma casa religiosa, um centro, enfim, que seja para você vivenciar essa mediunidade, tá? E aí, gente, tudo isso vai colocar a gente num estado de expansão, principalmente sabendo que essa mediunidade, ela não vai conectar a gente só com espíritos, ou seja, pessoas que estavam aqui, consciências que estavam aqui em corpo físico, desencarnaram, soltaram dessa matéria e estão vivenciando em outra realidade. Não. A mediunidade quinta dimensão, ela abre para multidimensionalidade. Então a gente vai poder sim acessar dimensões diferentes de tempo, não só desse agora ou acessar vislumbres de histórias do passado. A gente pode acessar também linhas de futuro. A gente pode acessar realidades paralelas, ou seja, aquilo que a gente aprende na mecânica quântica das infinitas possibilidades. Sim, elas estão atuando o tempo inteiro. Quando a gente seleciona, lembra do observador? Então aí sim aquilo é ativado, mas
numa necessidade, pode ser que a gente acabe acessando isso de outras maneiras, né? Através das possibilidades, o que pode ajudar a gente a co-criar novas realidades, né? E a gente pode acessar também outros que a gente pode ouvir aí de mundos ou consciências de outros planetas, né? Mas que também tem outras constituições dentro do entendimento dimensional físico também, tá? Se tiver um pouco complicado o que eu tô falando, eu vou pedir para você fazer suas perguntas aqui no comentário e já aproveita e curte esse vídeo se você tá gostando de saber dessas coisas bem diferentonas. Mas é isso, gente. No geral, a essência da mediunidade é essa e eu puxando, né, eu conduzindo vocês para esse olhar através da quinta dimensão e da expansão da consciência, talvez fique mais fácil e vá clareando para você que quer acessar a sua mediunidade. Só que aí eu vou colocar agora um grande alerta no final, que essa é a parte mais importante, que eu já pincelei um pouquinho nesse vídeo, mas eu quero destacar agora, que é a mediunidade e propósito. Seja lá o que estiver acontecendo com você. Pode ser que sua casa esteja apresentando algumas manifestações, pode ser que você esteja tendo sonhos estranhos, onde você está em lugares que te trazem algum desafio, talvez você esteja sonhando, por exemplo, com ondas gigantes, talvez você esteja sonhando que está sendo perseguido, ou situações caóticas de guerra. Pode ser que você esteja sonhando com pessoas que você não reconhece fisicamente, porém sente que são conectadas. Pode ser que você simplesmente queira acessar, né, conversar com espíritos ou acessar outras consciências, seja lá o que for que você esteja vivenciando quando o tema é mediunidade fez você chegar nesse vídeo. Você precisa saber que tem que ter um propósito. Essa habilidade que pode ser potencializada em você, precisa ter um direcionamento e não pode ser do ego, tá? Eu, por exemplo, sou médium desde que eu me entendo por gente. Eu sou empata desde que eu me entendo por gente. E eu estudei, eu fui uma pessoa dedicada ao estudo, eu fui espírita, né? Eu sou extremamente grata pela doutrina espírita. Eu tive acesso a outras doutrinas também, tenho total admiração e respeito por todas as religiões, mas a doutrina espírita foi a que me deu um embasamento, assim, essencial para entender o que é tudo isso. Eu recomendo, sim, inclusive o livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Isso, independente de religião, para mim, hoje, ainda é a obra básica que qualquer pessoa que quer estudar mediunidade precisa acessar. Mas voltando para minha história um pouquinho, eu precisei estudar tudo isso e eu já sabia no nível da minha alma, sem racionalizar, que aquilo estava acontecendo, mesmo quando eu era criança, por alguma razão. E que eu precisava direcionar isso e criar uma disciplina, né, para que eu pudesse entender o que fazer com isso. Hoje, felizmente, eu sei para que serve e eu estou expandindo o meu processo dentro desse conhecimento de quinta dimensão, por isso que eu tô aqui falando com você. Mas o meu propósito, ele tá alinhado, né? O propósito da minha mediunidade tá alinhado com o meu servir, com aquilo que eu faço como trabalho, que é inclusive o meu sustento. Mas a mediunidade não necessariamente está ligada a isso. Você pode canalizar a energia que vem através da sua mediunidade. Por exemplo, como eu falei, pode ser que você tenha habilidade para escrever, canalizar informações, pode ser que você use a sua mediunidade para canalizar e ancorar energias potentes de proteção, de cura, de arte, enfim, são infinitas possibilidades. O importante é você saber que não existe glamour. Se você quer ativar sua pineal, descalcificar sua pineal, abrir o seu terceiro olho, fazer tudo isso, simplesmente para tirar a cortina, saiba que você vai ver de tudo, você vai acessar de tudo. E tudo vai depender do seu campo vibratório, de como você está. E muitas vezes nós estamos de um jeito que inconscientemente nós não fazemos ideia. Então, fica complicado seguir nesse caminho do estudo da mediunidade, achando que vai ser maravilhoso, que você vai ver Saint Germain e que ele vai te conduzir para um caminho de luz e você não vai ter nenhum desafio.
Não, isso é a maior mentira. Se alguém falar isso pra você, saiba que isso não é verdade. Você vai abrir um novo mundo e esse mundo vai ter coisas muito lindas, mas também vai ter coisas muito pesadas e tudo isso vai desafiar você no seu autoconhecimento espiritual. Não é um autoconhecimento racional que você senta com um terapeuta e ele vai ficar falando sobre a sua vida somente no seu nível consciente. Não. É mergulhar profundo no seu inconsciente, dentro da sua história, da sua existência espiritual e multidimensional. Você vai se ver em situações onde você vai sentir muito medo, você vai se ver em situações onde você vai precisar fazer alguma coisa para, às vezes, salvar alguém e você não vai ter conhecimento disso. Você vai, muitas vezes, ser confrontado com suas sombras. Você, muitas vezes, vai ser chamado, convidado a fazer parte de tarefas de frentes de trabalho no mundo espiritual que vão te abrir um universo de possibilidades, né? E você, claro, vai ter experiências maravilhosas que vão expandir mais ainda a sua consciência. Então, o que eu quero deixar aqui para você? Primeira coisa, você que tá aí querendo saber sobre mediunidade, pergunte para você mesmo: para que eu quero abrir, ativar, potencializar a minha mediunidade? Se pergunte, faça essa pergunta honesta e saiba que nada vai ser como era antes. Mas não desista, eu não tô aqui para assustar você, eu tô aqui para colocar os seus pés no chão e trazer a realidade. Eu não vou alimentar a sua ilusão. Então saiba que, uma vez que você escolhe isso, se você já está sentindo chamado, muito possivelmente tem muita coisa aí sim bacana para você vivenciar, muita oportunidade de crescimento, mas também de serviço, tá? E aí eu quero deixar uma última dica para que você possa desenvolver isso de forma mais segura, se você é um desses buscadores e buscadoras que vai fazer isso meio que por conta própria. Comece a, mesmo que você não acesse diretamente, comece a criar um hábito de falar com o seu mentor. Muita gente vai falar, eu não preciso falar com o meu mentor, eu falo com Jesus, eu falo com Deus. Ok, com certeza, mas se o seu interesse é desenvolver esse intercâmbio, eu recomendo você falar com um dos seus mentores espirituais. Olhe para ele como um profissional, alguém que tem experiência e sabe conduzir essa situação e que está ali só esperando você falar com ele. Então, mesmo que você não veja no seu dia a dia, acorde, diga bom dia para ele ou para ela, né? Não, isso não importa o gênero. Crie esse hábito de gerar essa comunicação, mesmo que você não esteja vendo, não esteja ouvindo e nem sentindo nada. E a coisa vai se desenvolvendo, tá? Essa é uma dica inicial para você começar a trazer com mais naturalidade essa realidade, que essa foi uma das dicas que eles me deixaram. Haja com naturalidade quando você quiser falar com seu mentor. Vou aproveitar e deixar aqui na parte fixada o link do meu site. Lá você pode baixar gratuitamente, gente, totalmente gratuitamente o kit, conversando com o seu mentor. É um guia prático, você vai ter um e-book ilustrado, eu explico ali, respondo as perguntas mais comuns e também uma meditação guiada, que você vai ser trazido aqui para o YouTube de novo, para você fazer quantas vezes você quiser. Lá vai ter já todo um processo que eu criei e canalizei para você, desde o momento que você senta para fazer a conexão até o final. Já compre um caderninho para você fazer suas anotações, você vai começar a receber muitas informações de formas variadas, gente. Não espere necessariamente que você vai ver o seu mentor, a cor do cabelo dele, a roupa que ele usa, a voz dele. Não crie essa expectativa, relaxa. Muitas vezes eles vão falar com você através de símbolos, através de memórias, até músicas. Então, observe tudo isso e vá anotando. Gente, é isso. Espero ter trazido aí alguma contribuição para vocês. Quero muito saber como que tudo isso chega para vocês. Quem quiser depois voltar no vídeo e contar a sua experiência, se fez a meditação, se leu o e-book, se tentou fazer essas conexões diárias de falar bom dia, qualquer coisa, vamos trocar. Eu quero saber o que está acontecendo, eu tô aqui, na verdade, para conduzir, porque um dos meus propósitos como médium é ser agente da consciência, do despertar da consciência da quinta dimensão.
Então é isso, gente, não deixa de, né, não vai sair desse vídeo sem colocar o seu curtir, compartilha com alguém que você sente que vai ser beneficiado e a gente segue junto, gente. Gratidão imensa. Um beijo. Tchau, tchau.